Aleluia, a nuvem de Deus, a nuvem de glória está sobre nós, nesta casa de oração. Louvado seja Deus, glória ao Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Bendito seja o nome de Jesus. Quero agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade linda que Ele me concede de estar com esses amados irmãos na noite deste dia. Aleluia, quero agradecer a Deus pela pessoa do pastor Ivanildo e nos conceder a confiança aqui do altar e do púlpito santo do Senhor para ministrar a palavra nesta noite. E também pelo meu querido presbítero Lucas, que me convidou, né? E como disse o Senhor Jesus, não foi a carne nem o sangue, viu, que te disse isso, viu? Mas meu Pai que está no céu. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E revendo também irmãos queridos que nós conhecemos, esse casal abençoado aqui também, irmã Denise, né, o Yuri, que estou conhecendo hoje. Glória ao Senhor, esses amados, essa amada igreja, que também é minha família. Aleluia, que vamos morar no céu. Glória ao Senhor. Aleluia. Minha esposa está ali também, a missionária Elaine, e estamos felizes de estar aqui. Vamos ler a palavra do Senhor, amados. Atos capítulo 6, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 6, verso 1 ao verso 3, onde nós estaremos ministrando a palavra por alguns minutos nesta noite. Que glória! A glória do Senhor está enchendo a casa. Sua presença está aqui. Aleluia! E o mais importante, que a casa do Senhor não são apenas as quatro paredes. A casa do Senhor é a nossa alma. Aleluia! Nós somos templo do Espírito Santo de Deus e Ele quer nos fazer cheios do Espírito Santo. Aleluia! Glória ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então, os 12 apóstolos reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato nós deixarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós estaremos devotando à oração e ao ministério da palavra. O início do verso 5 diz assim: tal proposta agradou a todos. Amém. Glória a Deus, amados, podem tomar o seu assento, dando glórias ao nome santo do Rei Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus por sua palavra. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Pela sua palavra maravilhosa, santa e infalível. Homens cheios do Espírito. Homens cheios do Espírito Santo. Amados, devido ao tempo, eu não vou discorrer sobre os pormenores desse texto. Os amantes da palavra de Deus, leitores da palavra de Deus, conhecem bem esta leitura bíblica. Apenas enfatizando, queridos, que o momento da igreja naquela época, neste relato, era um momento de crescimento. A igreja de Cristo estava crescendo. Aleluia. Mas um dos fatores maravilhosos é que a igreja de Jesus, ela surge como um mistério na palavra de Deus.
No capítulo 16 do livro de Mateus, versículo 18, quando Jesus diz para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu também lhe digo que tu és Pedro, em grego Petros, e sobre esta pedra, que era ele, Jesus, que em grego é Petra, rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, quando o Senhor Jesus relatou estas palavras a Pedro e aos discípulos, talvez eles ficaram indagando: igreja, nós só conhecemos o templo, nós só conhecemos o tabernáculo, nós só conhecemos as sinagogas, mas igreja? Mas enfim, Jesus ali, ele diz a respeito da igreja. Aleluia. Mas no início do Evangelho de Mateus, capítulo 3, nós vemos João Batista, o precursor do Salvador, ali nas margens do Rio Jordão, pregando a palavra de arrependimento ao povo. E o povo ia sedento às margens do Jordão para ouvir João Batista. Eram 400 anos de silêncio profético. Nenhum profeta mais havia se levantado com uma palavra de Deus profética para o povo de Israel. Mas agora de repente surge, aleluia, aquele homem rústico, com as suas vestimentas semelhantes às vestimentas do profeta Elias, apregoando as margens do Jordão: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E o povo ia até João, e alguns até indagavam a ele: você é o Messias? Você é o profeta? Quem é você? E ele disse: eu não sou o Messias, eu também não sou o profeta, mas eu digo a vocês que eu sou uma coisa: eu sou a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai os vossos caminhos e fazei veredas direitas para os vossos pés. Porque hoje eu vos batizo com água para o arrependimento, mas eu quero vos dizer que após mim, aleluia, está chegando um que é muito mais poderoso do que eu. Aleluia, eu não sou digno de desatar ou segurar as alparcas, aleluia, dos seus pés. Aleluia, ele não vos batizará com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Dias depois, ele está à beira do Jordão, junto com alguns dos seus discípulos, e ao longe, naquela fila de gente que vinha para se arrepender dos pecados e ser batizado por João, de repente ele olha no meio da fila e vê um homem diferente. E ele então olha e aponta e diz aos seus discípulos: está vendo aquele homem? Sim, este homem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Mas a grande maravilha é que o Senhor Jesus, nos seus últimos dias, e João no seu Evangelho relatam muito isso. Ele relata muito isso, principalmente capítulo 14, capítulo 16. Ele começa a falar aos discípulos a respeito das mansões celestiais. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar até o Pai a não ser por ele. E ele também diz aos seus discípulos: olha, eu voltarei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos.
eu enviarei para vocês um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, porque o mundo não tem, mas vocês o terão, e ele habitará em vós, e vos guiará em toda a verdade. Era o Espírito Santo. Aleluia! E no comecinho do livro de Atos, no capítulo 1, Jesus ressurreto está lá no monte, rodeado dos seus discípulos, e ali ele dá as últimas ordenanças e diz a eles o seguinte: olha, ficai em Jerusalém, não saiam pregando a palavra, não saiam fazendo nada, mas vão para Jerusalém e me busquem ao Pai em oração, e busquem, porque ficai quietos lá e orando, porque descerá sobre vós o Espírito Santo de Deus, e vos revestirá de poder. E quando ele vos encher, quando ele vos revestir de poder, então vocês saiam e preguem a palavra, aleluia, em Jerusalém, na Judéia, na Galiléia, em Samaria e até os confins da terra. Aí, cheios do Espírito Santo, vocês serão as minhas testemunhas. Glória a Deus. Testemunhas de Jesus. Amados, a palavra testemunha ali significa mártir. É viver para Cristo, viver a Jesus, proclamar o Evangelho, Aleluia. proclamar o poder de Deus, proclamar a mensagem que salva, até, se for necessário, a morte. Foi mencionado aqui nesta noite por um irmão, pelo Espírito Santo de Deus, que nós estamos numa guerra. E é verdade. E o Espírito Santo, quando me deu a mensagem para trazer a vocês hoje, ele me falou: eu preciso de homens cheios do Espírito Santo. Preciso de uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia! Porque a igreja precisa guerrear e vencer nesses últimos dias, e só vencerá as batalhas e a guerra se for cheia do Espírito Santo. Aleluia! E amados, os discípulos foram para Jerusalém e ficaram orando. Mais ou menos 120 almas ali orando. Alguns dizem que era no cenáculo do templo de Jerusalém, mas estavam orando. Orando e pedindo: Senhor, manda-nos o Consolador. Senhor, manda-nos o Consolador. Senhor, manda-nos o Consolador. Aleluia. E prove ao Senhor que no dia do Pentecostes, da comemoração da festa das primícias, ou também chamada festa da colheita, ou também chamada festa do Pentecostes em Jerusalém, pela manhã, aqueles 120 estavam no cenáculo orando, aleluia, quando de repente eles ouviram, aleluia, o som como que de um vento forte, poderoso, veemente, que encheu toda a casa, aleluia, e foram vistas línguas de fogo repartidas sobre a cabeça de cada um deles, e naquele momento eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo dava para cada um deles. E muitos daqueles que se reuniram em Jerusalém para a festa, judeus que estavam em várias outras nações, muitos convertidos ao judaísmo, começaram a ouvir aquele barulho e começaram
começaram-se a chegar próximo daquele lugar, e quando eles começaram a chegar próximo daquele lugar, cada um no seu idioma, aleluia, começou a ouvir aqueles irmãos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, e exaltar o nome do Senhor Deus na sua própria língua. O Espírito Santo mudou os idiomas para que cada um entendesse no seu idioma, aleluia, a glória e a glorificação ao Senhor. Alguns disseram: eles estão bêbados, estão cheios de mosto às 9 horas da manhã. Mas aleluia, o apóstolo Pedro se levanta. Glória a Deus. Aquele que negou Jesus 3 vezes. Preste bem atenção nisso. Aquele que negou Jesus 3 vezes. O Pedro, inconstante, impulsivo muitas vezes, mas que cria no Senhor. Aquele mesmo Pedro agora, ele não é mais o Pedro inconstante. Ele não é mais aquele Pedro de antes. Ele não é mais somente um pescador. Agora ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Agora ele não está mais negando a Jesus. Agora ele é o primeiro a se levantar junto com aqueles irmãos, e diante daquela multidão ele chega e diz: varões, irmãos, nós não estamos bêbados às 9 horas da manhã, não. Aleluia, nós estamos cheios do Espírito Santo, porque agora está se cumprindo a profecia de Joel, aleluia, que diz: porque nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Aleluia, eu derramarei o meu Espírito. E Pedro prega e diz: olha, é isto que hoje está se cumprindo no meio de vós. O derramar do Espírito de Deus. Arrependam-se dos seus pecados. Entreguem-se a Cristo, Senhor, o Messias ressuscitado. E alguém pergunta: o que devemos então, Pedro, fazer? E ele chega e diz: arrependa-se dos seus pecados, entregue a tua vida para Jesus Cristo, Salvador, e sejam batizados nas águas. Certo dia Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, não tenha medo de andar comigo, porque hoje você é um pescador, um ótimo pescador. Só que a partir de hoje, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixes. A partir de hoje eu vou fazer de você um pescador. Uma vez Pedro guardou aquilo no coração, e guardou e levou com ele durante aqueles 3 anos e meio do ministério do Mestre. Mas agora, no dia do Pentecostes, cheio do Espírito Santo, aleluia, ele joga a rede espiritual do pescador de Deus. E naquela pregação daquela manhã, 3.000 almas se renderam ao Senhor. Glória a Deus. Inicia-se a igreja de Jesus na terra. Aleluia, 3.000. Passa-se o dia, se une mais 5.000. Aleluia. E a igreja vai multiplicando, vai crescendo, porque o povo de fora começa a olhar para aquelas pessoas e ver: eles são diferentes, eles são transformados, eles não são iguais a gente. E aqui, queridos, eu quero entrar na palavra quando diz assim: escolha dentre vós 7 homens. 7 é o número de Deus. É o número de Deus, a perfeição de Deus. Ou seja, já que é para ser uma obra de Deus, então escolha 7 homens, o que? De bom testemunho, de boa conduta. E quando eu li isso, pastor, o Senhor falou no meu coração. Aqui pode estar falando sim de caráter, lógico, pessoas corretas, pessoas decentes,
pessoas de bom caráter, mas aqui também está falando aquele de bom testemunho, aquele que entregou a vida para Jesus, que agora faz parte da igreja, que agora a vida foi transformada pelo Senhor. Amém, glória a Pela Deus. palavra de Deus. Sim, Pai. Pela pregação, pelo poder do Espírito Santo. Vidas que outrora a vizinhança olhava e dizia para ele: esse daí não vai dar em nada, esse daí não tem futuro, esse daí não vai conseguir nada na vida, esse daí já era. Mas de repente este daí, aleluia, ouviu a mensagem do Evangelho, ouviu a mensagem ungida do Espírito Santo de Deus, Glória a Deus! entregou a alma para Cristo Jesus, talvez pedindo socorro ao Senhor, e o amor de Jesus o alcançou e transformou a sua vida, transformou a sua alma, e agora ele é uma nova pessoa. Aleluia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Foi pregado aqui nesta noite: Deus é o Deus de coisas novas. Aleluia. Boa conduta. Pessoas transformadas por Deus, homens transformados por Deus. Tua palavra, Jesus. Ah, mas não era esse que andava lá no boteco? Poderoso, glória a No Deus. futebol daquele de domingo de manhã? Não era que veio aquele, esse camarada não era aquele que ficava no ponto de droga? Esse daí não era aquele que batia na mulher? Gritava com os filhos, falava palavrão o dia inteiro? Mas ele mudou. A mulher dele agora está feliz, vai junto com ele para a igreja. Os filhos estão alegres, felizes, cantam, louvam ao Senhor, tocam na igreja. O que aconteceu? O que aconteceu é que Jesus Cristo vive, está vivo em pleno século XXI. Glória. Vive e reina por toda a eternidade. E o nome do Senhor Jesus é acima de todo nome em todo o universo. E a palavra de Deus nos diz, aleluia, Atos 4:12 diz assim: que nenhum nome foi dado entre os homens, seja em todo o universo ou debaixo dos céus, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Homens de boa conduta, homens transformados por Deus, homens que agora, antes roubavam, agora não roubam mais, antes se prostituía, agora não prostitui mais, antes mentia, agora não mente mais, antes vivia no ócio, agora trabalha, antes era seco, antes era acabado, agora é renovado, é cheio do Espírito Santo de Deus, nasceu de novo, aleluia, pelo poder do nome de Jesus, aleluia. Aquele que nasceu de novo. O Espírito Santo está martelando para mim para dizer o testemunho do cego de nascença de João capítulo 9. O cego estava lá mendigando e de repente passa os discípulos e Jesus perto daquele moço. Ele era cego de nascença. E os discípulos chegam para o mestre e dizem assim: mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? Seus pais ou ele? E Jesus, o Senhor, disse para eles: nem os pais dele, muito menos ele. Ele nasceu assim
Mas se manifeste nele a glória de Deus. Aleluia. Jesus vai, cospe no chão, faz um lodo, passa no lugar dos olhos do rapaz, chega para ele e diz: você sabe onde é o tanque de Siloé? Sim, Senhor, eu sei. Então vá lá e lave seu rosto lá no tanque de Siloé. Eu não sei como é que ele foi, mas cego sabe se virar, né? Ele já era adulto. Ele foi até o tanque de Siloé, que significa um enfiado. Lavou o seu rosto, lavou os seus olhos, tirou aquele lodo, e quando ele tirou o lodo, ele olhou e estava enxergando tudo. Glória a Deus. Aleluia. Amados, isso não é ponto teológico, isso não está escrito em algum lugar, isso eu particularmente entendo. Como ele era um cego de nascença, pode ser que ele tenha nascido sem as córneas. Por isso mesmo o Senhor faz, cospe no chão, faz o barro e passa no lugar dos olhos. Porque o Senhor não nos formou do barro. Então aquilo que estava faltando nele, Jesus completou. Por isso ele vai e se lava e de repente eu estou enxergando. Eu estou enxergando. Aí ele volta para o lugar onde ele estava antes e o povo começa a olhar para aquele cego, o ex-cego, e diz assim: mas espera lá, aquele ali não é fulano de tal? É ele. O outro dizia: parece com ele, porque eles viam aquele moço a vida inteira cego, com o seu defeito de visão, mas agora ele estava perfeito. Aleluia. Ele, não, parece com ele, mas é ele mesmo, não é possível, mas é ele. Mas o que aconteceu? Aí chegaram para ele e perguntaram: mas o que aconteceu com você? O homem chamado Jesus chegou até mim, fez lodo no chão, passou no lugar dos meus olhos e me mandou ir, me enviou até o tanque de Siloé para me lavar o rosto. Eu obedeci, lavei o rosto e estou enxergando. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nesta noite, se na tua vida está faltando alguma coisa, o Senhor Jesus Cristo tem todo o poder para te completar. Seja na tua saúde, seja nas tuas emoções, seja na tua alma, eu não sei, mas o Senhor Jesus que eu sirvo, o meu Salvador, assim como ele deu vista para aquele cego, ele pode completar a tua vida também. Quero dizer aos irmãos que agora, não sei, no momento do louvor, o Senhor me tocou, e por um momento eu não sei, eu talvez vi alguma coisa, eu não sei, mas eu vi algumas coisas destravando no céu. Deus está destravando coisas no céu sobre essa igreja, sobre nós hoje. Eu não sei se são janelas, não sei se são portas, não sei se são orações que estavam retidas para não descer, mas eu só sei que a barreira do inferno, dos demônios e do diabo, que tentava impedir da nossa resposta vir da parte do Pai, foram quebradas. Está descendo, meu Deus, aleluia! Glória ao nome de Jesus. Amados, esse é o primeiro ponto, homens de bom testemunho. Mas o segundo ponto é homens cheios do Espírito Santo. Para ser diácono na igreja de Jerusalém, tinha que ser cheio do Espírito Santo. Para ser homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus,
A igreja do Senhor, nesse século 21, tem que ser cheia do Espírito Santo. Amados, entenda uma coisa: o Espírito Santo é um presente, é uma dádiva que Deus dá a todo aquele que o recebe como Salvador. Você já imaginou o filho? O pai chega e prepara um presentão, aquele presente bonito, é um presente especial. Eu amo meu filho, a minha filha, eu quero dar esse presentão para ela ou para ele. Presentão que eu escolhi, eu sei que ele vai se alegrar, vai ser uma bênção para a vida dele. Aí o Senhor chega e oferece. E tem filho de Deus que não quer. Tem filha de Deus que não quer. Ah, mas esse negócio de batismo no Espírito Santo, eu não sei se esse negócio aí é certo. Eu não sei se esse negócio aí de falar em línguas é certo. Eu não sei. Ah, eu tenho vergonha. Não negue o presente de Deus. Aleluia! Não negue. A igreja de Jerusalém nasceu no dia do Pentecostes como derramar do Espírito Santo. A igreja cresceu no poder do Espírito Santo. 2 diáconos desses que foram escolhidos aqui, Estevão e Filipe. Estevão era um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, pregava para o povo e Deus o usava em sinais, milagres e maravilhas. Homem íntegro. Mas se levantaram outras pessoas com inveja, conseguiram atrair falsas testemunhas e por fim apedrejaram Estevão. Foi o primeiro mártir da igreja. Mas aleluia, mesmo quando ele estava ali sendo apedrejado, ele olhou e teve uma visão e disse: eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à direita do Pai, esperando eu chegar lá. E aqueles que acusavam Estevão, a palavra de Deus diz que eles olhavam para ele e o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. Mas quando ele disse que viu o Filho de Deus em pé do lado do Pai, esperando por ele, encheram-se de ira e o apedrejaram e o mataram. Mas a palavra diz que Estevão não morreu. A palavra diz que ele dormiu. Quem está no Senhor Jesus não morre, ele dorme. Lembra das palavras do Senhor ali na passagem de Lázaro? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Aleluia. Quando a gente parte daqui para o Senhor, a gente dorme. A gente dorme e acorda na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Homens cheios do Espírito Santo. Igreja cheia do Espírito Santo. Filipe, outro diácono. Saulo começa a perseguir a igreja, mas de repente os irmãos começam a se espalhar, aleluia, pela Galileia, se espalhar pela Judéia, se espalhar por outros lugares. E a palavra de Deus diz que Filipe, ele foi e chegou até uma cidade de Samaria, e lá ele começa a pregar o Evangelho de Cristo para o povo, e Deus começa a usá-lo também em milagres, em curas, em maravilhas. Aleijados começam a andar, cegos começam a enxergar, aleluia, e ele cai na graça do povo, e o povo começa a se converter ao Senhor, aleluia. E a igreja de Antioquia, de Samaria, começa a encher. Só que ninguém ali era batizado no Espírito Santo. Mas a notícia chegou em Jerusalém. Pedro e João vão para lá. E eles colocaram o povo, impuseram as mãos, e cada um foi recebendo o batismo no Espírito Santo. E aquela igreja se fortaleceu. Estava uma bênção a igreja. Filipe era o líder da igreja.
igreja cheia. De repente o Senhor chega para Filipe e diz assim: sai daí, vai lá para o sul, vai lá para a estrada de Gaza. Lugar não tinha ninguém, lugar não tinha nada, mas ele foi, dirigido pelo Espírito Santo. Chegou lá, a única coisa que ele avistou era uma carruagem. O Espírito Santo disse para ele: chega lá perto. E quando ele chega lá perto, está o oficial da rainha Candace dos etíopes lendo um rolo do livro de Isaías. E Filipe chega para ele e diz assim: o que você está lendo? Ah, não sei, eu estou lendo aqui uma passagem aqui que fala do matadouro, da ovelha. Ele está falando de quem? O profeta dele mesmo ou de outra pessoa? Aí Filipe entra na carruagem e prega Jesus para ele, e ele aceita o Senhor como Salvador. Eles encontram um lago, Filipe batiza aquele homem e de repente o Espírito Santo o translada para outro lugar. O tesoureiro olha, falou: mas cadê o homem? Mas ele estava tão alegre, porque ele tinha nascido de novo, que ele sobe na carruagem e segue para a terra dele. Alguns dizem, a tradução da igreja diz, que aquele homem levou o evangelho para o povo etíope e ganhou muitas almas para Jesus. Homem cheio do Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Amados, nesta noite quero dizer a vocês que aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem uma vida diária com Deus e uma vida de intimidade diária com Deus. Ninguém é cheio do Espírito Santo para nada. Ninguém é cheio do Espírito Santo para ficar sossegado, né? Deitado na rede, tomando suco de limão e cantando louvor. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Mas está na rede, está com suco de laranja, né? Mas trabalhar nada. Espírito Santo de Deus, como eu disse, que quer encher a igreja. Ele quer encher a igreja porque os dias são maus. Nós precisamos usar a autoridade que Deus nos deu. Nós precisamos ter autoridade sobre escorpiões, sobre o reino das trevas. Aleluia. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que crer em mim falará novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles sararão, beberão até alguma coisa mortífera e não vos fará mal algum, mas pisarão, aleluia, e destruirão toda a obra do diabo, toda a obra das trevas. Amém. E nada vos fará dano algum. Cheios do Espírito Santo. A igreja que enfrentou o Coliseu de Roma era cheia do Espírito Santo. A igreja dos apóstolos, cheia do Espírito Santo. Por um bom tempo, queridos, esse enchimento do Espírito Santo foi abafado na história da igreja. Mas aleluia, Deus não pode ser detido por homem nenhum. Deus não pode ser detido por diabo nenhum. Ele tem uma obra e Ele a fará. E as palavras do Senhor Jesus hão de cumprir. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Se você está fraco, você acha fraco hoje, clame ao Senhor, porque Ele vai te encher com o Espírito Santo. Amados, entendam uma coisa: o Espírito Santo, Ele é o dono da igreja. O Espírito Santo é quem deve mandar na igreja. O Espírito Santo é o supervisor da igreja.
O Espírito Santo é quem apresentará a igreja a Cristo Jesus. Aleluia. Só que o Espírito Santo não apresentará ao Senhor uma noiva com ruga, com mancha, com mácula, com um vestido sujo, com um vestido manchado, feia, sem adornos. Não, Ele vai apresentar ao Senhor Jesus uma noiva linda, bela, resplandecente, aleluia, cheia do amor do Senhor, cheia do renovo, cheia dos adornos, dos dons espirituais. Amém. Glória. Com o coração queimando no poder de Deus, cheia de vida, cheia de alegria. Aleluia. Esta é a noiva do Espírito Santo. Estão tentando tirar o lugar do Espírito Santo da igreja, mas eu sei que esta igreja não permite isso. E eu creio que seu coração também não permite isso. Aqui não vou entrar em detalhes, mas muito do modismo que surge por aí, a gente não precisa disso para ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo ele habita num vaso de barro, sabia? Sabia que era um vaso de barro? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, diz assim, que nós somos vasos de barro. Vaso de barro, querido, era o pior vaso que o oleiro tinha para moldar e fazer. Porque o vaso de barro ele era cheio de imperfeição, cheio de rachadura, cheio muitas vezes de sujeira. O oleiro tinha que limpar o barro para depois colocar, amassar e colocar na roda para fazer o barro. E às vezes ainda rachava, ele tinha que pegar de novo o barro, fazer o amassar e fazer o barro, o vaso de novo. Aí quando estava pronto o vaso de barro, ele levava para o forno, para ele ser aquecido, para o barro se aquecer, pegar firmeza e não mais quebrar. E a palavra de Deus nos diz que nós somos o vaso de barro, e Deus escolheu os vasos de barro. Aleluia. Para usar os vasos de barro. E a palavra nos diz assim, que Deus quer e Deus enche o vaso de barro com a sua glória. Ele enche o vaso de barro com o seu azeite, com o seu óleo, com o seu espírito, com a sua vida, para que a glória seja dele. Aleluia. E não do vaso de barro. Glória a Deus. Mas nós somos agraciados em sermos aqueles que carregam em si mesmos a presença de Deus e a glória de Deus, o poder do Espírito Santo. Aleluia. Eliseu era chamado de homem de Deus. Onde quer que ele passasse, os reis até mesmo de outras nações, quando Eliseu se apresentava no palácio, aleluia, o servo do rei chegava e dizia: está aqui fora o homem de Deus e quer falar contigo. Homem de Deus. E Eliseu morreu um dia e colocaram o seu corpo numa sepultura. E belo de um dia, os soldados midianitas, fugindo numa guerra de soldados inimigos, estavam carregando o corpo de um amigo, e na pressa de fugir do inimigo, jogaram o amigo deles dentro de uma cova, e aquela cova era onde Eliseu estava sepultado. Qual não foi a surpresa deles, que passou uns minutos, um amigo morto deles reviveu, aleluia, saiu de dentro do buraco e saiu correndo também, gritando: espera aí que eu estou vivo, espera por mim. A unção de Deus estava até nos ossos de Eliseu, aleluia.
Que a unção de Deus nos permeie, queridos. Vitória está no osso e não na carne. Que esse óleo santo do Senhor Deus nos de Deus. permeie. Aleluia. Sabe o que é permear? Pega uma folha de papel branco e pinga nela uma gota de azeite ou de óleo. A vitória Ele vai está se no osso. espalhando pela folha. Louvado seja Deus. Ele se espalha pela folha. E quando você vai ver, a folha não é mais branca. Ela está totalmente permeada Glória a Deus. pelo azeite, pelo óleo. Assim seja a minha alma, assim seja a tua alma. Deus usou homens incríveis. Eu já vou ir para o final. Aleluia. Deus enche o crente, homem, mulher, criança, jovem, para obras grandes. O nosso Deus é Deus de obras grandes. Deus escolheu Moisés, encheu ele do Espírito e fez dele uma obra grandiosa. Josué, Samuel, Sansão e tantos outros do Velho Testamento. Davi, o Espírito Santo se apoderou de Davi Levanta, para meu enfrentar Deus, Golias. uma nova E geração. pelo Espírito de Deus jogar a pedra bem na testa do Da gigante. virtude, meu Deus, o teu Aleluia. Espírito. Aquela pedra, queridos, foi o único lugar que estava estampado na armadura do Glória a gigante. Deus. E não foi a força de Davi e da funda, foi a força do poder de Deus que derrubou aquele gigante e ele caiu com a cara no chão. Aviva, Senhor. E olha que naquela época do Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava permanentemente dentro dos fiéis. Nós temos hoje o privilégio de ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós, para sempre. Como não, Deus poderá usar a nossa vida para coisas grandes. Se nos dispusermos, Ele faz. Homens de Deus no passado foram usados assim: Elias, Eliseu, Isaías, Daniel, os apóstolos, Esther, a rainha, aleluia, Débora, a juíza. Mas nos tempos mais medievais, Martinho Lutero, Deus usou a vida dele. O Espírito Santo moveu a sua vida para fazer a reforma protestante. Aleluia. Outros reformadores, John Wesley, o fundador da igreja metodista, John Wycliffe, o homem que pagou com a própria vida para que o Evangelho, para que a Bíblia Sagrada fosse transmitida na língua inglesa. Essa tradução aqui da Bíblia King James deve-se à vida também de John Wycliffe. Pagou com a vida, mas traduziu a palavra de Deus para o povo inglês. Aleluia. Charles Finney, grande homem de Deus, era um advogado, começou a ler a Bíblia, aleluia, e um dia Deus começou a falar no coração dele, martelar no coração dele: você precisa me aceitar como Salvador. Uma certa manhã ele estava no seu escritório, a Bíblia aberta sobre a mesa, ele não conseguia fazer nada a não ser olhar para a Bíblia, e o Espírito Santo de Deus começou a martelar na sua alma e no seu coração, dizendo: você não vai entregar a tua vida para Jesus hoje? Ele: sim, não, eu vou. Você vai se demorar mais. E ele começou a ficar tão angustiado, querido, que ele saiu do escritório dele, foi para o meio de um bosque que tinha lá perto, dobrou o joelho em lágrimas e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. E o Espírito Santo falou ao seu coração: você vai se arrepender dos seus pecados e entregar a Cristo a sua vida hoje, mas aqui no meio do mato, você está com vergonha dele? E ele saiu correndo, dobrou o joelho no meio da calçada,
povo passando para cima e para baixo, e ele, o advogado, de joelhos no chão, clamando e dizendo: Senhor, me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, eu entrego minha alma, minha vida ao poderio do Senhor. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E ele diz, aleluia, no seu testemunho, que ele sentiu naquele momento raios como que eletricidade entrando dentro do seu corpo. Ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo atravessou o seu corpo, a sua alma e o seu coração. E a partir daquele dia, ele se tornou um grande pregador do Evangelho. Mais de 500 mil almas receberam Cristo através do testemunho da vida de Charles Finney. Aleluia. Tinha lugares que ele entrava. Uma vez ele entrou numa fábrica, uma tecelagem, e só de ele entrar no meio da fábrica, entrar no salão onde estavam as moças ali trabalhando nos teares, elas abaixavam a cabeça e começavam a chorar, com o quebrantamento do Espírito Santo. Ele não precisava falar nada, o Espírito Santo já agia. Até que o dono da fábrica chegou e disse: olha, vamos parar tudo, para as máquinas, para tudo, abre o salão, vem todo mundo para cá. Irmão Finney, prega o Evangelho para nós. É melhor que todos aqui sejam salvos do que a gente trabalhe e ganhe mais um dia de trabalho. Todos entregaram a vida para Jesus. Aleluia. Tantos e tantos homens de Deus do passado. Glória a Deus. Aleluia. Charles Spurgeon, um homem que pregava, o príncipe dos pregadores, que pregava ali em Londres. A igreja se enchia com 18 mil almas para ouvir a mensagem do Evangelho. Ficava 8 mil, ficava 10 mil pelo lado de fora, aleluia, mas o povo tinha fome e sede do Evangelho de Cristo, movido pelo Espírito de Deus. Aleluia. Até que chega o século XX. Eu não vou me deter mais, já acabou o tempo. Mas a Rua Azusa não pode deixar de ser falada. Aleluia. 14 de abril de 1906, o primeiro culto na igreja da Rua Azusa em Londres, em Los Angeles. Amados, era um prédio velho, era um celeiro na verdade, e os irmãos arrumaram o lugar de baixo, onde se guardavam as sacas do trigo anteriormente. Abriram o salão, limparam, colocaram bancos, adaptaram bancos de madeira, o altar era adaptado, o púlpito eram caixas de tomate. Mas quando aquele pastor negro, aleluia, de um olho de vidro, chamado William Seymour, ele entrava naquele lugar, dobrava o joelho atrás daquele púlpitozinho de caixa de tomate. Ele dobrava o joelho e dizia: Espírito Santo, toma a direção. Nós estamos aqui para orar e buscar a tua face. Toma a direção do culto, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ninguém tinha vaidade, ninguém tinha preconceito, ninguém tinha nada além de se humilhar aos pés do Senhor e receber o poder do Espírito Santo de Deus, o batismo do Espírito Santo. Às vezes o culto começava às 8 da manhã, terminava à meia-noite. Só 5 minutinhos, pastor. Terminava à meia-noite. Pessoas eram batizadas no Espírito Santo, outros se levantavam e contavam testemunho. Uma vez um repórter de um jornal da cidade, enviado pelos seus patrões para se infiltrar no meio do povo de Deus e escrever ali suas anotações para depois publicar em chacotas no jornal. Aquele moço entrou no culto, sentou no meio do povo
povo orando, glorificando a Deus, o céu na terra. Quando de repente uma senhorinha, velhinha, de cabelinhos brancos, sobe naquele altar e começa a falar em línguas, e uma língua estranha que ninguém entendia. Ninguém naquele recinto entendia, mas o repórter entendia, porque aquele idioma que o Senhor estava usando pelo Espírito Santo, a vida daquela irmã, era o idioma da terra natal de onde ele veio. E Deus falou com ele, na língua dele, no idioma dele, falou das suas grandezas, falou da sua glória, e deve ter feito também exortações e promessas para aquele moço. Terminou o culto, ele saiu correndo e foi até aquela senhora e disse a ela: onde a senhora aprendeu esse idioma? Ela olhou para ele assim e disse: que idioma, meu filho? Aquele que a senhora falou ali em cima. Eu falei: não, eu não aprendi não. Vem do céu. Quem me deu aquilo ali foi o Espírito Santo. Glória a Ele saiu de lá convertido, voltou para o jornal. Os patrões dele chegaram e disseram: e aí, você anotou todas as loucuras daquele povo? Ele disse: não, mas eu anotei sim o que a glória de Deus vai tirar daquele povo. Ele perdeu o emprego, mas ganhou o céu. Glória a Deus. Eu vou encerrar as minhas palavras agora, mas eu preciso dizer para vocês o seguinte: tem muita coisa para falar, mas não dá tempo. Em meados do século XIX, 1835, existia uma família muito pobre no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Uma família de 7 filhos, o pai e a mãe, 7 filhos, e a mãe estava esperando o 8º filho. O pai morreu e a mãe ficou só para alimentar aqueles 8 filhos. O 5º filho recebeu uma proposta do tio dele, que morava em Chicago e tinha uma loja de sapatos, para ir trabalhar com o tio, e ele foi. E o desejo daquele rapaz era ganhar muito dinheiro vendendo sapato. Só que aconteceu que um dia o pastor da igreja do seu tio foi dirigido pelo Espírito Santo a ir na sapataria e chamou aquele moço para o estoque e pregou o Evangelho de Cristo para ele, e ele entregou a vida para Jesus. Aleluia. Incendiou a sua alma, sua vida. Ele não tinha muita letra, não tinha muito estudo, não tinha diplomas, mas tinha Jesus na alma. Começou a pregar o Evangelho para crianças que estavam lá no porto, no cais. E as suas pregações e o seu ministério, o seu chamado começaram a crescer. E ele começou a pregar em vários lugares. Foi batizado no Espírito Santo. E quando ele foi batizado no Espírito Santo, aí então ninguém mais o segurou. Ele pregava por toda a nação. Milhares de pessoas recebiam a Cristo como Salvador através da sua mensagem. E um dia ele foi conhecer a Inglaterra, e o desejo dele era ir ao templo de Londres, onde o pastor era Charles Spurgeon. Ele chegou naquele lugar lotado de gente, e ele encontra um lugarzinho lá na galeria. Olha o pessoal da galeria. Ele encontrou um lugarzinho lá na galeria, mal dava para ver o pastor pregando. Mas de repente ele ouve uma mensagem no meio da pregação do pastor dizendo:
O mundo ainda não viu a obra que Deus tem a fazer. Aleluia. Para um homem, com um homem e através de um homem que se coloque inteiramente na mão do Senhor para ser cheio do Espírito Santo. Amados, quando ele ouviu essa frase, ele ouviu essa mensagem, o Espírito Santo bateu dentro do coração dele. Ele começou a chorar como uma criança. E ele caiu na ideia do seguinte: o pregador não disse o nome desse homem. Ele não falou quem é esse homem. Este homem pode ser eu. Este homem pode ser eu. E ele voltou para a América, pregando. Pregou até sua velhice, próximo da entrada do século 20. Estava quase perto do Natal, final do Natal ali, de 1899, para virar para o século 20. Ele morre, mas ele morre com o Senhor. Ele parte com o Senhor, com alegria, aleluia. E foram ver os seus relatos depois. Mais de 600 mil vidas entregaram a vida através do ministério desse homem de Deus. O nome dele, Dwight Lyman Moody. Hoje existe um colégio teológico, existe faculdade Moody nos Estados Unidos, em Chicago. Mas esse homem deixou o seu nome na história. Aleluia. Aleluia. Porque ele ouviu a voz do Espírito dizendo: o mundo ainda não viu a obra que eu tenho a fazer através da vida de um homem, através, aleluia, com a vida de um homem, e para abençoar a vida de um homem que se coloque 100% em minhas mãos. Moody foi um desses homens no século XIX. Talvez no século XX surgiram tantos outros. Billy Graham, surgiu Billy Graham, surgiu Oral Roberts, David Robertson, Rex Humber, David Wilson. E por último, neste ano aqui, partiu para a glória, talvez o último desses grandes guerreiros de Deus do século XX, pastor Jim Swaggart. Mas nós estamos no pleno século XXI. E eu deixo essa pergunta do Espírito Santo para vós nesta noite: quem pegará o bastão para continuar a minha obra na terra neste século XXI? Que homem cheio do Espírito Santo eu poderei usar, segurando o bastão desses homens, para perpetuar a minha obra nesta terra até o grande dia da colheita? Quem? Eu digo a vocês, o mundo ainda não viu a obra que Deus tem a fazer através de um crente que se entregue integralmente nas mãos do Senhor para fazer a tua obra nesse século XXI. Quem sabe não sou eu, quem sabe não é você. Aleluia. Deus precisa, a obra precisa, e o Espírito Santo chama. Aleluia. Nesta noite eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou orar contigo agora. Glória, glória, glória a Deus. Muitas vezes Deus age no trovão, Deus já age no vento, e às vezes Ele também age na brisa suave. Oh, aleluia, Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer e te louvar por esse momento precioso, Senhor, pela essa oportunidade rica de trazer a Tua palavra. Jesus maravilhoso dos céus, a Tua palavra
maravilhosa. A palavra nos diz, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer, mas contigo, Senhor, podemos todas as coisas. Faremos obras grandes. Jesus, a Tua voz, Teu Espírito ressoa em minha alma e nossa alma nesta noite, dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O mundo ainda não viu a obra que eu quero e tenho a fazer, através de um filho meu, através de uma filha minha. Através de um jovem, através de um idoso, através de uma criança. Sim, Jesus. Que se coloque inteiramente nas minhas mãos para ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus de mistério, nós estamos debaixo da Tua nuvem. Os corações são Teus, estão expostos claramente diante da Tua face agora, porque, Senhor, diante dos Teus olhos de fogo, nós não podemos nos esconder. Pai amado, poucos são os Teus filhos, poucos são os trabalhadores, mas ainda nesta última hora, Deus sai ao campo chamando quem quer trabalhar na última hora. O Senhor derrame pelo Teu Espírito Santo em nós este chamado, abençoe essa amada igreja, abençoe meu querido pastor Ivanildo, seu ministério, sua família, abençoe meu querido presbítero irmão Lucas, sua família, todos os obreiros aqui, todos os homens de Deus aqui, todas as mulheres de Deus, todo o povo de Deus aqui, e que o Senhor possa fazer uma grande obra através da Tua igreja nesse lugar. É que te peço, te louvo e te agradeço, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e glória a Deus.